é o que me convidou. Só teus aparelhos aí que não tá muito bem a internet, que eu estou prestando. É você que é o entrevistador, eu só estou para te servir. Amém. Glória a Deus. Que honra é essa, gente? Vamos lá, que bênção. Vou pedir para vocês que estão entrando aí, cada um convida 22. Cada um convida 22 pessoas. Vou aqui, vou obedecer na hora. Vou obedecer já, ó. Quem tem juízo obedece. 22. 22. Dois patinhos em oração. Acabou. Amém. Glória a Deus, gente. Estou mandando aqui também. Olha, eu sempre recebo convites do próprio apóstolo Judá. Ele manda para mim. Se ele manda, você tem que mandar também, gente. Convida alguém. Essa live você vai ouvir algo que você nunca ouviu na sua vida. Você vai entender o que é o Tudo Fala. Hoje você vai entender o que é o Tudo Fala. Aleluia. Contigo, ó Senhor. É o Dom Ricardo. Amém. Vamos lá? Coração de Leão. Ricardo, Coração de Leão. É isso aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Gente, fiquem em oração, porque pela primeira vez a minha internet ficou um dia inteiro fora. Ainda está. Eu estou aqui pelos dados. Se cair, a live continua, porque ela está pela internet do apóstolo Judá. Mas eu não vou estar aqui e vai prejudicar o que eu planejei para nós, planejei para vocês. Né? Então, vamos já preparando o nosso coração. Você acompanha o apóstolo Judá pela internet. Nós vemos como Deus usa o apóstolo Judá de uma maneira tão diferenciada. E, às vezes, lendo o que Deus está falando através de uma placa de um carro, dos pássaros. Confesso que a primeira vez que eu vi esse mover, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Mas eu quero contar algumas experiências que eu tive com o apóstolo Judá Bertelli, sobrenaturais, nas poucas vezes que nós estivemos juntos, e que me fizeram entender como Deus fala através de tudo. E a minha expectativa é que hoje você termine a live com uma unção de leitura sobrenatural. Entenda o que eu estou te falando. Uma unção de leitura sobrenatural. O que é isso? Você poder olhar para uma nuvem, Deus falar contigo na nuvem. Você olhar para o fogo, a dança do fogo, Deus falar contigo no fogo. Deus falar contigo através dos animais, da natureza. Né? Mas, o que acontece? Vamos falar aqui sobre o apóstolo Judá. Eu sonhei com esse dia. Sonhei com esse dia de falar diante de vocês um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o apóstolo Judá Bertelli, né? Foi no início da pandemia, quando eu estava fazendo live com vários apóstolos, eu tive a ousadia de chamar o apóstolo Judá Bertelli para fazer uma live comigo e ele prontamente atendeu. Foi uma bênção, depois fizemos uma segunda, a terceira. Eu lembro que uma vez eu peguei Covid, eu estava muito mal. Eu tinha cabelo grande, né, com rabo de cavalo, eu estava descabelado, todo mal. Eu estava assistindo a live do apóstolo Judá e ele me convidou. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar. E entrei igual um doido. Falei, não posso perder a oportunidade de sentar nessa mesa, né? E foi sendo gerado esse relacionamento. O meu aniversário foi muito lindo, o apóstolo Judá, uma vez. Ele soube que era meu aniversário, ele falou assim, vou fazer uma live contigo. Vai ser meu presente de aniversário. Ele fez uma live comigo muito linda. E um dia, eu resolvi ir lá, na casa do apóstolo Judá. Falei para ele, posso ir te visitar? Ele, vem cá, pode vir. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o apóstolo Judá me encontrou de carro no portão da casa dele e me guiou
nós seguimos ele até um lugar que vocês veem na internet muitas vezes, que é um dos bosques de oração dele. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Então tinha um bosque, tinha o lago, né, apóstolo Judá? Tinha algumas árvores. O pessoal está dizendo que não tem som. Será que eu estou falando sozinho aqui? Ah, o som está ótimo. Obrigado, André. Eu estou Tem ouvindo. som. É, amém. O pessoal está ouvindo. Vocês aí vão colocar som normal. Para essas Isso. duas pessoas que falou que está sem som, outra eu acho que falta tocar no aparelho dela, né? Ó, a maioria tá tudo bem, tá bom aqui. Pronto, tá bom. Então, gente, quando eu cheguei lá, tinha um bosque, tinha né, uma espécie de um gramado, e tinha o lago, e tinha algumas árvores. O apóstolo Judá saiu do carro e tirou 2 cadeirinhas do carro, gente. Olha só, porque eu estou falando para vocês que o que ele fala na internet é real. Ele tirou 2 cadeirinhas da mala do carro, já ficam no carro dele. E ele colocou ali no gramadinho, estirou também um acolchoadinho e falou assim: tira o pé, tira sapato. Todo mundo tira o sapato. Eu estava com o discípulo, bota o pé no chão e vamos alongar. E puxa o pescoço para cá, puxa o pescoço para lá, bota o braço para cá, bota o braço para lá. Ele deu uma palavra sobre isso. E depois, o apóstolo Judá falou assim: lê um versículo bíblico. Qual versículo? Qualquer um. Abre a Bíblia aí, dá um beijinho na Bíblia e lê um versículo. Eu não lembro qual foi o versículo que eu li. Mas, quando eu li o versículo, 2 passarinhos começaram a se movimentar na nossa direção. Aí o Senhor falou assim, apóstolo: esse aqui é o fulano, não lembro se era bondade, doçura, alguma coisa. Bondade e doçura. Bondade e doçura, era o nome dos passarinhos. Ele falou assim: bondade e doçura, eles vão se movimentar de acordo com o que nós estamos fazendo aqui na palavra de Deus. E eu fiquei assim, ó, peraí. Aí o apóstolo Judá pegou a Bíblia e leu um texto que ele lê muito aí, aquele que fala sobre partir para o outro lado do mar. Você fala muito desse. Atravessou para o outro lado. Passemos para outra margem, Marcos 4, 3, 35, é isso? Isso. Outra margem. O lago estava na nossa frente. E o apóstolo Judá falou assim: leu o texto, passemos para outra margem. Quando fez isso, um dos passarinhos voou para o outro lado do lago, igual um foguete. Aí o apóstolo Judá falou assim: peraí, porque bondade e doçura andam junto. O outro vai atrás. Na mesma hora, o outro foi. Foi atrás. Aí eu fiquei assim: opa, esse negócio não é brincadeira, não. Porque pela internet é uma coisa, né, apóstolo? Quem está olhando na internet não sabe a unção que está se movendo ali. E a coisa vai acontecendo. Aí começou a mover de Deus, começamos a orar, a chorar, quebrantamento. De repente o apóstolo Judá falou: vamos almoçar? Vamos almoçar. Onde é que nós vamos almoçar? Aquele restaurante lá que eu quero voltar lá uma hora dessa, hein? Aquela picanha que tem lá em cima, em Campinas. Cordeirinho. Meu Deus do céu, aquele negócio não existe. Aí nós fomos para o restaurante, o apóstolo Judá Bertelli, a mesa para ele tem que ter 3 cadeiras a mais. Então, porém, antes de você continuar aí, tá o José Carlos aí, lá de Naviraí, e a doutora Angélica, esposa dele, né? O Zé Carlos vai me pegar sempre, serviu, guiando para teu quanto é lá, do irmãozão lá. Você falou que quando você chegou no lago, que ele esteve lá também, estiveram, lá em Vinhedo, eu abria o porta-mala, tirei 2 cadeirinhas e um colchonete. Uhum. O colchonete foi ele quem me deu, um colchonete preto, ficar na grama, por isso que eu tô aí, o Zé. Te amo, Zé. Amo você. Olha só, isso testifica, né? Deus vai trazendo, olha como nós vamos falando que tudo fala. São esses detalhes, que nós temos que aprender a ver detalhes em tudo, né? E aí, vamos almoçar. Um restaurante bom, abençoadíssimo. O apóstolo Judá, então, cada um senta, sentei eu, o apóstolo Judá e o meu discípulo que estava comigo. O apóstolo Judá pediu: não, preciso de mais 3 cadeiras aqui. Uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo.
Bota as 3 cadeiras aqui. E nós sentamos ali. Enquanto nós estávamos comendo, gente, o que tinha de passarinho pousando em cima, de perto de nós ali, pousa aqui na janelinha, pousa no murinho. E só em cima, só nós. Eu tenho entendimento de que tanto que o apóstolo Judá ora na natureza, a natureza acaba se conectando com ele, sabe? Nós nos tornamos aquilo que nós nos envolvemos. E teve um detalhe ali, apóstolo Judá, no final daquele almoço, que o Senhor fez um olhar assim e olhou para uma outra dimensão. Olhou para uma outra dimensão. Foi alguma coisa que Deus te falou. Eu sabia que Deus te falou algo. Aí eu falei assim, apóstolo, o que Deus te falou? Aí você falou, não, nada não, nada não. Era algo teu, né? Então, nós fomos criando. Já para terminar, que eu quero que o apóstolo Judá fale, gente. Ele não está aqui de figurante, não. Eu só estou dando uma introdução. Depois nós tivemos um momento juntos também, no palácio. Está sem voz, apóstolo. Está sem som. O testemunho de Jesus, espírito da profecia. Quando você conta os testemunhos, você aguça e gera o espírito da profecia. Das pessoas também entenderem essa consciência espiritual do tudo fala, né? Pode falar. Isso. E é uma ferramenta necessária para nós, que não ensina na escola dominical, não ensina no seminário teológico, não ensina nos congressos. Onde é que você vai aprender isso? Aqui. Aproveita essa oportunidade. E nós fomos para o Palácio dos Bandeirantes, ali, que também era um sonho do apóstolo Judá, fazer uma oração lá dentro, ministrar lá, onde o governador do estado de São Paulo trabalha, né? E Deus me deu a chance de ter um discípulo que é o chefe da guarda lá. Então nós conseguimos, fomos fazer um avivamento lá. E também tivemos muitas experiências tremendas, muitas experiências. O que eu tenho visto do apóstolo Judá? E aqui eu vou terminar essa primeira parte. O apóstolo Judá, ele tem uma coisa que é muito rara, que o apóstolo Judson de Oliveira também tem, que vai fazer live comigo no sábado. O apóstolo Judá, ele tem uma pureza, uma humildade, uma pureza, que é muito incompatível com o nível de autoridade que ele conquistou na nação. É um homem que prega para multidões, um homem que... Eu fico acompanhando o apóstolo Judá pela internet e falo, meu Deus, onde é que ele está pregando? Onde é que ele está pregando? E geralmente uma pessoa que chega nesse patamar, ela perde a humildade. Não apenas a humildade de falar, mas a humildade até na postura, no olhar. E o apóstolo Judá é uma pessoa que ele é muito carinhoso. É uma pessoa muito carinhosa, muito dócil. O dia que você estiver próximo do apóstolo Judá, você vai ver que ele é uma pessoa que te olha como um ser humano. Te beija, te toca, te abraça. Um carinho que vai além de paternidade, né? Então, eu estou falando isso, apóstolo Judá, porque você cuidou de mim várias vezes. Amém. Durante a pandemia, pessoalmente, online. Eu estava aguardando esse momento para falar. Agora, eu vou passar a bola para você. Só dizendo isso que eu falei antes. O tudo fala. No universo ele fala. Ele fala através das nuvens, dos pássaros, das pessoas. Com o apóstolo Judá, ele fala de maneiras peculiares. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nos ensina aí um pouquinho sobre isso. Amém. Tudo fala. Ó, doutor Angélico, também, né? Eu falo advogado porque não é por posição, mas que também um advogado é ovelha nossa, filha, né? Lá na Virei Mato Grosso, advogado normalmente, né? Um advogado muito bem sucedida, tem ganho muitas causas, fica perante juiz, advogados, promotores, né? Pessoas influentes. E crê mais, tá aí, ó, colocando, ele quer uma revolução do amor, né? Ela colocou aqui, ó. Uau. Ele quer uma revolução do amor, né? Que é isso, né? Uma revolução do amor. Mas antes de nós continuarmos, como são 32 anos de secreto, sem nunca recuar e sair de lá, vou pedir ao Espírito Santo que realmente ele flua e fale aquilo nesse pouco tempo que ele quer que seja dito, né? Bem? Doce Espírito Santo que habita em nós, é aquele que habitava em Jesus Cristo, que habita hoje em cada um daqueles que nasceram de novo.
mas também que é Deus onisciente, onipresente e onipotente. É onisciente de todas as coisas, é onipresente, está presente em todos os lugares e é onipotente, tem todo o poder. Por isso, agora, tua palavra diz, se alguém não tem sabedoria, peça a todos dar realmente. Eu lhe peço, dê-nos sabedoria hoje do céu, para que a gente possa liberar as palavras nas quais possa ampliar a visão das pessoas, trazendo uma consciência espiritual da tua presença, do teu oi, da tua piscadinha em todo lugar e o quanto o Senhor não quer nos atrair. Como diz a tua palavra, com amor eterno eu te atraí. Com benignidade eu te trouxe para mim. Por isso, Pai, eu declaro agora cego todo o exército inimigo e eu estou declarando efatá. Abra-se os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma uma aguinha, né? Eu quero que você, no bate-papo, você também acrescente, tempere, tá? Eu tudo falo. Então tá. O primeiro versículo que veio quando você estava falando foi João 10, no versículo 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A palavra de Deus também diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem para dizer. Então, Deus fala o tempo todo no universo, né? Por exemplo, ó, esse versículo em Jó 12, 7. A 10. Olha o que ele diz. Jó 12, 7 a 10. Mas pergunte agora aos animais. Olha. Uau. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Ó. Enquanto o Ricardo você não estranha que a partir desse, eu declaro que a partir de agora Deus vai trazer um efatá, um entendimento. Ele vai abrir o entendimento para compreender as Escrituras. E o Espírito Santo vai guiar agora. Agora mesmo, por exemplo, eu só coloquei o hino que veio. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu estou falando com vocês aqui, mas ao mesmo tempo aqui dentro, onde habita o Espírito Santo, que é o lugar que ele mais fala depois da Bíblia, você procurar ouvir, porque você é casa de Deus e templo do Espírito Santo. Nós vamos falar de coisas fora, mas você só vai conseguir ver fora os sinais, tem que haver entendimento. Quando você entende que ele está dentro, porque é de dentro para fora. Jesus, quando ele se manifesta, ele começa dizendo o quê? Arrependei-vos, metanoia. Uau! Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Ele diz que o reino não procureis aqui, ali, acolá, porque o reino está dentro de nós. Então, o Espírito habita dentro de nós. Percebe aqui para a gente organizar, tá? E toda confusão seja amarrado e você entende que isso é sabedoria do céu. Às vezes parece incoerente, mas é coerente. Deus, às vezes, complica para depois descomplicar, para complicar de novo e para ficar tudo limpo e clareado, né? Por exemplo, com Moisés, o exército poderoso da terra atrás deles, ao invés de ir direto por aquele caminho, ele prepara uma sataneira para o exército de Faraó para encerrar o papo de vez.
Quando ele manda naquela direção, e Faraó e os seus magos e estudiosos sabia que aquela direção era correta para ir embora e eles fugiram, mais 2 milhões de pessoas. Deus vai e fala com Moisés, volta, retrocede. Deus tem certeza mesmo? Retroceder, nós estamos fugindo para sair logo, porque os homens doidos lá, que matou todos os primogênitos, vem com o exército mais poderoso da terra, acaba conosco numa pancada. Volta, para em frente de Piairote, em frente do Mar Vermelho. O que aconteceu? Como tudo fala e Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus estava armando uma sataneira. É tanto que Faraó e os magos, os estudiosos dele, disseram que estão perdidos. Estão perdidos, estão desnorteados. Saíram daqui agora, né? E estão desnorteados. Ao invés de ir por aqui, que é o caminho mais curto, eles retrocederam, estão andando em círculo e estão em frente ao Mar Vermelho. Olha aí, está entregue às nossas mãos, é a vingança. Mas era uma sataneira para um dos momentos mais especiais e extraordinários da história. Então, às vezes, parece que nós não ouvimos a Deus e estamos perdidos. Às vezes, parece que estamos encurralados. Só que, uau, como aconteceu com Lázaro também, né? Ao invés dele chegar para curar uma doença, ele chegou para ressuscitar um morto. E depois um punhado de gente vinha ter não Jesus para ver Lázaro, que era um milagre. Então, essa situação que você está passando, pessoas aqui hoje, que parece que você está encurralado, perdido, que parece que a Bíblia diz que Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Parece que ele te esqueceu, não veio, não curou. Continua firme. Primeiro, Deus está armando uma maneira para Satanás. É tanto que eles passaram para o Mar Vermelho, tocou no cajado, inundou, encerrou o papo de vez. O exército mais poderoso da terra sucumbiu diante da autoridade e da voz de Deus através de Moisés. E com Marta, Maria e Lázaro, mas ele não poderia estar aqui, o que curou o cego, vai vir tudo isso questionando você. Se acalma. Aquietai e saber que eu sou Deus. Sabe por que não está acontecendo ainda? Não aconteceu? Você continua vendo? É porque não vai ser apenas uma cura, uma ressurreição. O milagre que está preparado para a inspiração do dia para essa noite é um milagre extraordinário. Deus vai abrir a visão espiritual, Deus vai abrir o teu coração, efatar, e você vai compreender. Eu estou vendo pessoas aqui, ó, como moscas, ó, ovelhas. O primeiro que eu li foi João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, a primeira voz é a voz do Espírito Santo em teu coração. Esse é o guia maior, tá entendendo? Então, é você ouvir agora aqui, aprender a ouvir dentro de você. Através de uma meditação diária da palavra de Deus. Então, o primeiro lugar que Deus fala para te firmar é na Bíblia, na meditação diária. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e tudo que fizer será bem sucedido. Só que quem inspirou os profetas a escrever a Bíblia, uau, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a revelação. Então, que ele ilumine os olhos do teu, do meu, do nosso entendimento nessa tarde, nessa noite, dando-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos saber qual a esperança do nosso chamamento, seja a sua riqueza em glória, conforme a parte que lhe cabe, a nossa herança no santo. É Efésios 1, 17 a 20. Então, você veja que o Espírito Santo vos fará lembrar. João 14, 26. Ele diz o quê? Ele diz, mas eu enviarei outro consolador, outro conselheiro, outro como eu, Paráclito. E ele vai fazer o quê? Ele vai vos ensinar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Dito aonde? Eu não caminhei com Jesus, igual os discípulos, dito aqui, na meditação. Por isso eu estou aqui, eu não estou lendo nada. É muito raro eu ler alguma coisa. Onde eu estou no meio da rua, por quê? Porque primeiro me encho, eu medito na palavra e fico em depósito. A hora que precisa, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor,
que te chama pelo teu nome. Então, veja, ele chega, não era o quê? Não era uma cura. Não era que uma cura ia ser, ele já tinha liberado, ia causar tanto impacto. Era uma ressurreição. E aí muita gente se converteu através dele. Amém? Tá entendendo? Então segura a onda aí. De vez em quando eu dou essas escapadas, porque é para o Espírito Santo falar com as pessoas, porque tudo fala e ele guia. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Mas voltando aqui, mas nós estamos, gente, em Jó 12,7. Quer falar alguma coisa agora aí? Tá no gatilho? Só estou ouvindo, só estou ouvindo. Tá. Então tá. Jó 12,7, ó. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Pergunte agora aos animais. Vamos lá. Pergunta aos animais. Vamos para a Bíblia. Tudo Bíblia. Jó 12,7. Tudo Bíblia. Vamos para a Bíblia. E aí, onde que está isso? Balaão. Eita! Balaão. Pergunte aos animais. Balaão está escrito. Aquilo aconteceu. Imagina a cena. Balaão, os caras deram uma subornada dele, o exército inimigo, e era para ele subir no monte, para ele amaldiçoar o povo de Deus. Mas contra o povo de Deus não há encantamento. Então, o que aconteceu? Ele começa a ir para ir amaldiçoar, e o que acontece? A mula dele empaca. Agora, olha o manto. Deus é o que é, Deus faz o que faz, manifesta o que ele quer manifestar, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele quebra a lei que ele quiser, da gravidade, da medicina, morto, mal, podre a 4 dias. Eu sou Senhor. O governo está nos meus ombros, ele diz. Hã? Não tem. É uma lei da gravidade. É a lei da gravidade que não pode caminhar sobre as águas. Calada! Calada, eu sou Senhor. Mas a medicina fala que depois de tantos dias, já 3 dias, tal, já acabou, não tem mais jeito, tal. 4 dias cheirando mal e podre, vem para fora. Barque da gaçu, né? Então veja, ele é Deus, ele é Senhor, ele governa. Aí, de repente, olha só, aí o cara quer entender, mas mula não tem espírito, não sei o que lá. É Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Até uma pedra fala. A Bíblia diz que as pedras clamarão. Não é isso? Olha, até uma pedra. Acabou. Como é que a mula não vai falar? Apóstolo, só te interromper um instante aqui. Pode falar, pode falar. Lá em Apocalipse, capítulo 5, João ele vai dizer assim: depois disso eu ouvi todas as criaturas que tem no céu, na terra, no mar, debaixo da terra e tudo que neles há. E eles diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra. Então, as criaturas do céu, as aves, as criaturas da terra, os mamíferos que rastejam, as minhocas, os do mar, todos eles falam. Porque João ouviu eles cantando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. É por isso que toda vez que nós cantamos Poderoso Deus, desce uma glória sobrenatural. Porque nós não começamos uma música, nós entramos numa música que está cantada desde o início da humanidade, da eternidade. Né? Os animais, eles falam. A minha cachorra fala, apóstolo. Ela só não fala português. Mas ela fala. Ela pede comida, ela mostra que está triste. Então, deixa eu só mais uma aqui rapidinho. Uma vez, eu estava andando na porta de uma casa, o cachorro estava latindo nervoso. Só que ele balançava o rabo com o bumbum. Da cintura para frente, nervoso. Da cintura para trás, balança o rabo. Quem balança o rabo é alegria. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Esse cachorro está estranho. Eu ouvi a voz do cachorro dizendo: ajuda a minha mãe. Ó. Eu dei um chute no portão e corri para dentro da casa. O marido estava batendo a mulher com soco. Ela deitada no sofá. Ó. Ele estava batendo nela com soco. Eu separei, conversei, acalmei e fui embora em segurança. Por causa do cachorro falante. E isso é natural para quem vive no sobrenatural. Aleluia. Eu creio. Aí veja só, então, para você que entrou agora, quando dizemos que
fala é uma consciência espiritual. Agora, você precisa ter um entendimento de uma coisa. Ó. No Velho Testamento, eles eram guiados pelo profeta e por sinais externos. O Espírito Santo só vinha e voltava, que é a unção sobre. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, uma unção sobre. Existe unção dentro e unção sobre. Jesus disse que aquele que crê em mim, né, do interior fluirão rios de água viva, unção dentro. 1 João 2,27 diz que há uma unção dentro de nós que é verdadeira e não é falsa. Essa unção nos ensina todas as coisas. Lá em Lucas 4, diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, existe unção sobre e unção dentro. Tá bom? Até o Velho Testamento, até Cristo vir e morrer na cruz, né, e ressuscitar e Santo, o que acontecia? Nós não éramos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Ele estava dentro da arca, a representação da presença dele estava dentro da arca. Quando levavam a arca para uma batalha, a arca, se eles não estavam em pecado, vencia a batalha, ou significa a presença de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, o véu do templo se rasgou. O véu do templo só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, para remir nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados. No Novo Testamento, quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, naquela hora o véu do templo, que era imenso, rasgou-se. O que estava dizendo isso? Que a partir daquele momento, toda pessoa que nascesse de novo podia se achegar agora ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. Está entendendo? Então, no Velho Testamento, o Espírito só vinha sobre, usava para aquela função como Sansão. O Espírito Santo vinha sobre ele, pegava, rebentava os portões de uma cidade. Com uma queixada de jumento, matava 1000. Entendeu? Operava milagre extraordinário. Era uma unção sobre, só que vinha e voltava. Tá bom? No profeta, no sacerdote e no rei. No Novo Testamento, quando isso aconteceu na cruz, Jesus morreu, todos aqueles que nascem de novo, que aceitam Jesus Cristo, têm acesso ao Pai pelo nome e pelo sangue do Cordeiro. Então, agora, nós não somos mais guiados, como no Velho Testamento, por profeta e guiados por sinais externos. De dia, a nuvem protegendo sinais externos, e à noite a coluna de fogo, sinais externos. Agora, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a maneira mais comum de Deus falar é através da Bíblia, da palavra de Deus, da meditação, e através do Espírito. Mas é só dessa maneira. Porque quando você começa a ter uma amizade com o Espírito Santo, que é a pessoa que habitava em Jesus, e que inspirou os profetas a escrever a palavra. Bom dia, Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tem ciúme, que ele tem tristeza. Trata ele como uma pessoa. Eu puxo a cadeirinha para os 3 toda manhã. Pai, Filho e Espírito Santo. Bata um papo. Apesar dele habitar dentro de mim, ele habita em mim, ou seja, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Então eu posso ter ele aqui dentro e puxar 3 cadeirinhas para o Pai, para o Filho e Espírito Santo. É o jeito de ser de cada um, é o meu estilo. Mas é um ato profético, é um ato profético muito importante, porque você visualiza ele na sua frente. Sim. Então você não precisa andar por aí procurando, cadê? Isso fala, aquilo fala. Não. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, meditar na palavra, orar em línguas, comunicação pessoal no secreto, entendeu? Adorar, ouvir a palavra, a fé para ouvir, para você ir crescendo e se edificando espiritualmente. E o de fora vai ser natural. Natural, entendeu? Vai acontecer. Porque senão fica procurando sinais. Se aparecer um carro vermelho, tem que tomar cuidado com isso. Esses sinais externos. A prova da lã foi no passado. Agora ser guiado pelo Espírito Santo. Eu me lembro que um rapaz que estava em rebelião, eu acho que uns 23 anos atrás, um cara bem simples, estava em rebelião, entendeu? E falou, tal dia, terça-feira, que seria o meu pastor e eu vice-presidente, nós vamos definir se esses homens são de Deus ou não. E, cara,
É, é assim, uma pessoa estava conversando com ele num posto e, de repente, ele estava falando assim, esse que estava em rebelião. Rapaz novo, sim. Ele pegou e falou assim, vai passar agora, nessa rua, atrás de você, vai passar um carro, um Fusca vermelho. E não dava para enxergar. Eu estava de costa, não dava para enxergar. Entendeu? Não dava para enxergar. Aí não deu um minuto. Ele falou, olha agora. Ele olhou, passou um carro vermelho. Olha só. Aí eu te pergunto, foi Deus? Só Deus sabia. Não, o diabo já sabia que o carro estava vindo lá. Verdade. E o diabo cochichou no ouvido dele, não foi? Foi Deus. O diabo Sugeriu. viu. Um demônio falou com o outro, que ele não é onipresente. Um demônio falou com o outro, se comunicou e falou, fala isso, para trazer dúvida. A mesma coisa. Você que perde uma correntinha na grama da tua casa, de ouro, perde uma chave. Aí, vamos lá no centro espírita. Vamos lá no centro de macumba. Aí os demônios são organizados. O demônio, ele fica de olho, espiando, como uma câmera. Ele não sabe o que você pensa, ele joga sugestão. Não sabe o teu coração, Deus sabe. Mas ele se comunica, coisa externa ele vê. Daí você perde a chave, ou perdeu uma correntinha de ouro, um demônio fala para o outro. Manda outra pessoa vir convidar ir para o centro de macumba, para o centro de espírito, para o candomblé. Aí você vai. Você vai. Chega lá, não. Ei, o espírito me diz, né, que você está procurando muito uma correntinha de ouro, ou a chave daquela cama, tá entendendo? A inocência. Então, só Deus sabia e eu. Deus nada. Deus, você e o diabo. A capetada que é organizada e trabalha ali espiando os espião, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Que voz que você está ouvindo? Eva, meu Deus, isso é forte. Tem gente aqui ouvindo a voz do diabo. Tem gente aqui que entrou em confusão porque entrou nos seus próprios desejos, né? Fez prova com Deus, entre aspas, o diabo entrou e melou. Agora deu tudo errado. Foi Deus que mandou, Deus não mandou nada. Você entendeu? Então, é uma loucura. Que voz que você está ouvindo? Então, lá no Éden, o que aconteceu? Que voz que você está ouvindo? Então, lá no Éden, Eva, num ambiente perfeito, no paraíso. Eva ouviu no Éden, no jardim, ouviu uma voz. Que voz? A voz do diabo. A voz do diabo. Então, a pergunta para cada um aqui nessa noite. Que voz você está ouvindo? Nós lemos ali, João, né? 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Então, o que nós queremos hoje, que seja cego todo o exército inimigo, que cale toda a. Entramos numa unidade agora, cada um de vocês que está ouvindo agora. E você hoje vai ouvir a voz de Deus. Amém. Vai para a pessoa e vai pedir perdão. Você vai liberar perdão. Porque o perdão, uau, Jesus é muito claro. Ele diz assim, ó, no Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então, tu vai encontrar com o inferno, com essa vítima que te magoou e foi usada pelo diabo? Prefere ir no inferno? Hã? O teu ódio é maior do que o amor de Deus que te perdoou na cruz? Que disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? E perdão não é um sentimento, não. Perdão é uma decisão. E tem pessoa aqui ó, que está enganada pelo diabo e pelo seu coração orgulhoso e está dizendo, eu não consigo. Jamais Deus ia mandar você fazer algo que ele não te ajudasse. Agora, perdão não é um sentimento. Como é que o cara vai perdoar alguém que matou a mãe dele, o filho, um assaltante? Ele não consegue no sentimento. Mas por obediência a Deus. Porque não perdoar é a mesma coisa que tomar um veneno e querer que o outro morra. Não é, meu apóstolo? 100%. 100%. Meu Deus. Isso é muito forte, apóstolo. E tem muita gente que pergunta para mim assim, apóstolo, como saber se eu estou ouvindo a voz de
de Deus ou a voz do diabo? A minha resposta é sempre a mesma. A voz do Espírito Santo é inconfundível. Só confunde quem quer. Não tem, meu Deus do céu, como é que nós vamos confundir a voz do Espírito Santo de um demônio, do diabo? Então, quem confunde é porque está tá decidido a confundir. Porque as pessoas querem ouvir o que as interessa, sabe? Agora, um outro assunto, dentro do nosso assunto principal, tem um assunto que eu prego muito chamado a lei dos avisos e sinais. O mundo espiritual ele é uma lei, é uma lei. Assim como a lei da gravidade, é uma lei. Então, existe a lei, as leis naturais, e existem as leis espirituais. A lei da gravidade é uma lei natural, né? Agora, a lei espiritual, uma delas, é a lei dos avisos. O que é a lei dos avisos? O mundo espiritual não pode fazer nada sem avisar primeiro. Isso é muito profundo. Então, se uma pessoa vai morrer, alguém sabe. Alguém tem um sonho, alguém tem uma visão, alguém tem uma sensação. Se você está com uma doença, você vai descobrir antes. Vai vir uma bolinha debaixo do braço, vai vir uma febre, vai vir... Sempre tem um aviso. Antes do carro capotar, a suspensão faz um toque-toque. Sempre tem um aviso. O problema não é que não tem aviso. O problema é que nós não prestamos atenção nos avisos. Antes da chuva, há um relâmpago. Antes do cachorro morder, ele rosna. Antes do marido ir embora de casa para ficar com outra mulher, houveram sinais. Antes do filho sair de casa para ir para as drogas, houveram sinais. Então, quando nós aprendemos a ler os sinais do mundo espiritual, nós nos precavemos de muitas dores. E isso é o Tudo Fala. O Tudo Fala. Meu marido está esquisito, não está falando muito dentro de casa. Isso é uma voz, é um aviso. Um aviso de que tem algo acontecendo, né? Antes de uma pessoa sair da igreja e o pastor ficar decepcionado, há um aviso. A pessoa mostra que está insatisfeita, que não está legal por causa disso. Então, eu sempre recomendo, por isso que eu fico muito impressionado com o trabalho do apóstolo Judá, além de eu ficar impressionado com a pessoa do apóstolo Judá. Porque nós precisamos aprender a ficar atentos. Não é paranoico, como ele disse. Não é paranoico. Paranoico fica assim, ó. Sinal, 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 sinal. Não. Fica. Flui, né? Flui. E vê chifre na cabeça de cavalo. Não é paranoico. Agora, o atento, ele é vigilante. Você pensa que Jesus ficava distraído? Jesus estava aqui, ó, olhando lá do outro lado, olhando aqui, pensando, porque o tempo todo os sinais estão falando. Deus fala muito mais através dos sinais do que através de voz audível. Então, em primeiro lugar, como o apóstolo Judá falou, a Bíblia é a palavra, o Espírito Santo. Em segundo lugar, a lei dos sinais. A lei dos sinais é tão profunda, apóstolo Judá, que se alguém fizer uma macumba contra outra pessoa, o demônio só vai poder tocar na outra pessoa depois que avisar. Por isso que a pessoa sente uma tontura, ela tem uma visão de um negócio preto, não sei. Ela é avisada antes de ser atacada. Então, os demônios não podem tocar sem avisar. Agora, pasme, essa lei é tão profunda que o próprio Deus obedece essa lei. Espera aí, apóstolo, como é que Deus obedece a lei dos avisos? Sim. Antes dele vir, de Jesus vir, ele mandou vários profetas avisando. Avisando. E antes dele voltar, ele disse, haverão sinais. Haverão sinais. Você vai poder olhar para os sinais e pelos sinais você entende que ele voltará. Então, tudo no mundo natural é sinalizado pelo espiritual. Cabe a nós gostar desse assunto e nos aprofundar nele. Aprender a ler as coisas. Amém? Amém. Estou colocando aqui Tudo Fala. Então, voltando ao nosso Tudo Fala, que é a intenção principal, nesse Tudo Fala, você veja, por exemplo, parece às vezes, quando você ouve o apóstolo Judá falar, de repente entra num aqui, é porque tudo fala. Então, eu estou dando, junto com o apóstolo Ricardo Ribeiro, dando as pistas do Tudo Fala com a consciência espiritual. Mas, de repente, o Espírito Santo fala dentro de mim, fala do perdão aqui. Nós não estamos amarrados a um texto que não estamos sensíveis à voz do Espírito
para liberar o que ele fala para você. Por exemplo, tá me hoje é uma noite de milagres. É uma noite de... Então, é uma noite de milagres. Vai acontecer milagres aqui nessa noite. Você se prepara. Prepara o teu coração aí, que vai Robaçu e Andalá, Mantorobaçu, que vai acontecer milagres. Agora, voltando ao Tudo Fala, igual nós falamos, nós estamos lá em Jó 12, 7. Ó, mais pergunta aos animais, e cada um deles os ensinará. E falamos da mula de Balaão. Da mula de Balaão, falando com ele, né? Você entendeu? E a mula viu o anjo, teve uma visão de um anjo. Olha só. Eu, às vezes, brinco com o pessoal, falo assim, você como filho que tem espírito, a mula não tinha espírito, tu vai perder para a mula? Tu não pode perder para a mula, pelo amor de Deus. Você é filho. Os anjos são comuns, tem gente que tem medo de anjo. Aí, Decantiu. Decantiu dela conta, anjo que acompanha. Aí você me pergunta, todo dia você vê ele? Não. E você fala com ele de vez em quando? Falo. E aí, Decantiu? Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Decantil de la Condessa. Aos anjos, os anjos. Vou dizer uma coisa para você. Um dia, papai falou para mim assim, não despreze nada na minha palavra. Não despreze as profecias. E não despreze os anjos, porque eles têm mérito. Porque de todos os anjos, 1/3 dos anjos, e eles todos foram tentados igual os outros, junto com Lúcifer, 1/3. Os outros caíram nas promessas megalomaníacas de Satanás e Lúcifer. Esses que estão aí com vocês, eles receberam altas propostas, igual os políticos fazem aqui, que só copia de Satanás, que começou lá no céu. Às vezes, um deputado, ele tem direito a combinado lá com os grandes, vamos dizer, a 30 cargos. Ele faz a promessa para 150 e fala para o cara assim, não conte para ninguém, porque o cargo é teu se eu ganhar. Mas não é para não contar para ninguém, porque ele prometeu para 50 e só tem 30 e vai enrolando. Isso começou lá no céu. Satanás fazendo as propostas para todos os anjos. E esses anjos que estão aqui agora, que são espíritos ministradores de serviço dos santos, que têm resposta hoje, porque há uma pressão, você falou que internet e tudo, né? Até, meu Deus, será que transfere, não transfere? O que é? É uma batalha espiritual que está aí nos céus e aqui para tentar impedir uma consciência espiritual, pessoas ouvirem a voz de Deus e impedir os milagres que estão preparados, que vão ser liberados nessa noite, como aconteceu com Daniel 10, a batalha que aconteceu. Eu estou vendo a batalha. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus nos deu toda a autoridade. Um persegue 1.000, dois 10.000. E eu estou concordando com você agora que está cego todo o exército inimigo e que, em nome de Jesus, Gabriel vai romper, a batalha está vencida, porque essa peleja não é nossa, mas do Senhor. E os anjos, como o de Gabriel, vão romper na espécie de Gabriel, trazendo boas novas e trazendo milagres nessa noite. Fala, meu apóstolo. Não, é isso. Se eu estou bebendo aqui, às vezes eu fico meditando, eu vou longe quando eu escuto esse tipo de palavra. Eu penso sobre a mula de Balaão, aqui voltando um pouquinho para a mula de Balaão. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que Balaão não se assustou quando a mula falou. A Bíblia não diz que Balaão, meu Deus, sabe, Jesus tem poder. A mula falante, gente. Não, quando a mula falou, Balaão só respondeu. O que Porque ele já estava acostumado a falar com a mula. Já tinha um mistério dele, ele era um profeta diferenciado, que ele ficava lá no monte, na caverna, e ele estava conectado com esse sobrenatural. Então a mula falou com ele, ele não se assustou. A mensagem que chamou a atenção dele, né? Tem um anjo aqui, e o anjo estava espremendo a mula para a parede. Então, aquilo que você flui é aquilo que fica como marca no teu ministério, né? Só que cada um tem uma unção diferenciada. Deus me falou através de um profeta na pandemia, um profeta Amaro, para eu sempre ter cuidado de não querer vestir uma capa que não é... Eu tenho sempre ter o cuidado de eu não querer vestir uma capa que não é minha. Porque cada um foi desenvolvido pelo Espírito numa unção. Então, o apóstolo Judá Bertelli só tem um. Eu lembro da primeira vez que eu vi o apóstolo Judá Bertelli.
Foram 3 anos antes da pandemia. Eu estava numa crise espiritual, apóstolo. Eu estava em casa, eu falei, vou ver se eu acho alguma coisa boa na internet para assistir e me renovar, né? Eu estou buscando aqui avivamento, unção, poder. Aí parece um doido, gente. Meu Deus do céu, que doido é esse? Pregando na igreja. Você tinha um óculos mais grossinho, assim, cinza, mais grossinho. Pregando e tudo fala, não sei o quê. Falei, nunca vi um homem igual a esse. Nunca vi um homem. Depois eu comecei a acompanhar, até eu me apaixonar. Mas é o único, não tem jeito. Se eu fico falando, eu quero ser igual ao apóstolo Judá Bertelli, se eu fico querendo ser igual ao apóstolo Judá Bertelli, eu vou destruir a minha identidade, que também é única. Então, às vezes, a unção que o apóstolo Judá tem, às vezes com os pássaros, com a placa de carro, eu sei que muitas pessoas recebem essa impartição através dele, através da internet. Mas tem muitas pessoas que recebem sem precisar receber. Deus tem algo especial para você. Deus quer falar contigo de outra maneira. A grande questão é, eu preciso que Deus fale. Eu quero ouvir a voz de Deus. Como ele fala, é peculiar. Né? Isso é um pequeno detalhe. Né? O que me chama mais atenção no apóstolo Judá não é o tudo fala. O que me chama mais atenção no apóstolo Minha bateria deu uma travadinha aqui. O que me chama mais atenção no apóstolo Judá não é o tudo fala, não é o passarinho, não é a placa. O que me chama mais atenção nele é quando ele fala do Espírito Santo. Você vê que quando nós começamos a live, ele fez questão de dar uma base para tudo. Olha, o Espírito Santo é a palavra, o Espírito Santo é a palavra. O resto é consciência. Entende? Então, vamos aprender essa lição aqui. É receber essa impartição. A impartição do amor também. Né, do amor. O apóstolo Judá é uma pessoa do amor, carinhoso. Assista aos vídeos dele, assista aos stories dele e pega essa função de tratar uma pessoa. Está me ouvindo aí, apóstolo? Tô ouvindo, sim. Você está tão paradinho aí que eu pensei que tinha travado a É, tela. Às vezes não, eu vejo, apóstolo, só finalizando, às vezes eu vejo, você filma lá, eu estou aqui numa loja, aqui na cidade tal, e olha só essa irmãzinha aqui. Eu falei de Jesus para ela, olha só, Deus fez isso. São pequenas coisas do Evangelho que hoje nós não fazemos mais. De contaminar as pessoas. Né? Tudo fala para nós, mas e nós? Falamos alguma coisa para alguém? Essa é a questão. estou colocando aqui agora, e para divulgar a pessoa, a Escola dos Profetas Ramá, em Campinas. Em Campinas, estou escrevendo aqui, em Campinas, 25 a 28 do 1 de 23, tá? Coloco aqui. Ó. Gente, imperdível. Imperdível. Como é que se inscreve? Esse aqui, o Luiz Dutra me mandou hoje, o pessoal está preparando, já tem lá no meu Instagram, já tem o cartaz, a data, mas ele vai colocar depois lá, que eles estão vendo o Eventbrite lá direitinho para fazer, né? Entendeu? Mas é a nossa conferência mundial também, né? Global, do Famintos por Deus, que já fizemos 100. Então, essa nossa conferência, a primícia, é o começo do ano, né? Então, 25 a 28, coloca aí. Gente, é uma glória. Mas Deus você pergunta, mas é só para profeta? É para quem? Não, 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 não. Ramá foi a primeira escola de Samuel. Até Saul e o soldado, quando chegaram lá, profetizaram. Você pode ser uma criança ou experiente. É o ambiente. Só de chegar no ambiente, tudo começa a falar. É algo extraordinário, é violento, você entendeu? Então, voltando aqui, ó, igual você falou, né? Prometo que nós vamos fazer mais live aí, né? Porque são 32 anos, né? Então você começa a falar aqui, biblioteca para que o Espírito Santo vai tirando. Lá nesse mesmo versículo, em Jó 12:7, nós falamos, pergunte aos animais, cada um deles ensinará. Depois eu vou parar aqui e vamos orar pelo povo.
ou para eu, né? Você depois, se quiser continuar alguma coisa, Estamos juntos. pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Entendeu? Então, quando assim, eu comecei a dizer que eu falava com pássaros, entendia o passarinhês, alguma coisa, muita gente, né, chamou de doido, pirava, e depois Deus mostrou esse versículo para o Zé, lá da Boa Neve, em Florianópolis, né? Eu falei, olha, depois Deus me defende. Depois de eu apanhar um tempo na palavra. Primeiro me chamou de doido para tu quanto é lado. Depois Deus vai mostrar na palavra. A primeira vez eu fiquei quase 13 anos num bosque na Virei, ficava orando, era um lugar de drogas, e agora vou para lá, vou ficar 11 dias lá agora. Vou dia 10 e fico até dia 21, lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul, né? Vou pregar lá domingo agora, e na quarta e no outro domingo. Vou pregar provavelmente uns 3 cultos aí, 2 ou 3 cultos, né? Vocês da região aí, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Paraná, quiser nos conhecer, coloca aí Naviraí, Mato Grosso do Sul. Quem sabe você mora 200, 300 quilômetros, você vai lá, eu vou estar divulgando no Instagram, né? Então, veja, lá no Bosque, estou voltando, onde teve a primeira escola de profetas Ramá, há uns 5 anos atrás, que Deus mandou chamar 120 homens, não assim, colocando na internet. Foi ou por vídeo ou pessoalmente. Eu começava a falar, Jesus estava do lado, a pessoa começava a chorar, e aí, menos de 4 meses, tinha de mais de 14 estados, 120 homens. Tinha juiz, tinha médico, advogado, tinha apóstolo, profeta, dentista. Foi extraordinário. E Deus deu um alvo de 1 bilhão de almas para nós, entendeu? Nesse projeto. Agora, veja lá. Sobre a ave, a primeira vez ali, né? E eu tô ali do lado, adorando o Senhor, de repente para um passarinho, lembro como se fosse agora. Já mostrei esse galho para muitas pessoas. Onde tem uma mesa, assim, tal, ali, de mármore, que eles construíram no meio do bosque. Aí eu olhei, o passarinho parou. No que eu parei, ele começou a cantar, cara. E no que ele começou a cantar, eu entendi tudo que ele falou. Eita! Uau. Tudo era um bate-papo. E ele conversava. Entendeu? Era Deus no pássaro. Então, era Deus. Do mesmo jeito que Deus usou a mula, usou o galo para Pedro, né? A hora que ele cantou, né? Você entendeu? Aí, entendeu? A missionária Ela Galdino está aí também, né? Profeta. Abençoado. Está aí também, que está comentário, né? E aí, cara, aí começou a falar, entendeu? E eu entendi tudo. Outra vez eu estava lá em Dourados, num pessoal presbiteriano, uma senhora mais de idade, estava uma banda bem conhecida no Brasil. E aí, de repente, ela na parede, eu cheguei perto assim dessa senhora presbiteriana e comecei a orar em línguas e profetizar, né? E Deus falando da vida dela. Tinha uma gaiola do lado. De repente, no meio da profecia, o passarinho entrou na conversa. E começou. Fiu. E eu aqui. Parai guerra mandorro filha. Aquele dia que você estava Maicorimbalai, que ni parai derebaçu e anda lá chorando, lavando a louça, baiconaito lá. Eu te vi, bagaico, enviei o anjo do céu que te consolou. Parai que o passarinho. Fiu. Falei, o quê? Parei de dar para ele, comecei a ouvir o passarinho. Aí o passarinho cantava um pouco e eu interpretava para ela, e entregando o manto. O passarinho queria entregar o manto também. Então, e aí eu comecei numa conferência lá em como é que é o nome? Na Bahia, Vitória da Conquista, Apóstolo Edilson. Ele faz conferência lá para milhares de pessoas. No estádio lá tinha umas 3.000 pessoas, e o Subirá, Luiz Hermínio estava pregando em outro lugar, Cirilo também, e eu ministrando ali no ginásio. 3 horas da tarde, um calor. De repente comecei a falar, né, a simplicidade dos passarinhos e tal, que os passarinhos falam comigo, entendo passarinhês, né? E para quem entrou agora, eu sou bíblico, pois é, eu também. Jó 12, 7b. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Só bater um papinho que elas te contam. Mas tem que crer. Como disse o Fred Arraes, lá no norte, quando estava voltando num sítio, e tudo falando, placa de carro, arco-íris, vento, tudo falando ali na hora, passarinho.
Aí ele olhou para mim e falou, esses sinais seguirão os que creem. Aí eu não creio. Não adianta, não vai seguir você. Me segue porque eu creio. Segue o Ricardo Ribeiro porque ele crê que fala. Tá entendendo? Aí veja, Paragassuri Andalamanai. Aí eu estou contando, aí todo mundo olhando para mim com a cara de, né? Não, esse cara é doido, né? E é mais do que doido, né? Chapado, louco, né? Aí, no que olharam, eu fiquei aqui bicudinho com o papai, falando para eles, né? E senti o clima de incredulidade, né? Aí eu fiquei com o papai, nós dois, falando, meu Deus, estou contando a nossa intimidade, nós dois há tanto ano no bosque para eles usufruir e estão duvidando. Papai respondeu na hora. O Deus que controla tudo. Respondeu na hora. Mandou entrar 3 horas da tarde. Naquele... O apóstolo Eduardo estava lá, um punhado de pastores com artilho no Brasil. Entrou um bando de passarinho, uma revoada de passarinho, e pousou em tudo organizado, o coral. Aí eu cresci. Aí meu peitinho estava... Isso foi bom. Já que papai está presente, mandou reforço, agora eles vão cantar e organizado. Eles vão cantar, se calar e eu vou interpretar. Igual o inglês, né? Eu intérprete lá em português. Aí os passarinhos começaram. E eu aqui. Filhos! E eu que enviei meus pássaros. Conclusão, mais de 300 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Entendeu? Nunca Deus vai promover você, vai usar poderosamente para exaltar você. Sempre o Espírito Santo vai glorificar Jesus e Jesus vai glorificar o Pai. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, veja, eu estou falando isso aqui agora, que é uma vida no Espírito, orando em línguas, meditando, adorando e no secreto, que redundou nessa percepção e consciência espiritual, que hoje até uma marca que eu ganhei agora do Rio Grande do Sul, está registrada, pastor Alan, meu filho, né? Junto com o pessoal lá, já registrou com o advogado lá, está registrado. Eles me entregaram lá em Pato Branco, onde eu nasci, o registro da Tudo Fala. Me registro com diploma, você Tudo entendeu? Fala é registrado agora? Hã? Tudo Fala é registrado agora? Registrado agora, Tudo Fala. Entendeu? Registrado. E Fala é registrado, e a semana passada saiu o CNPJ do Famílias por Deus. Entendeu? Olha, olha, olha. Céu e terra. Tudo aqui, É né? identidade, é identidade. E agora veja, deixa eu ver aqui agora. Sempre o Espírito Santo vai glorificar Deus, né? Então, as aves do céu e elas lhe contarão. Então, uma consciência espiritual que tudo fala. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Isso aí é onde eu estou. Isso aí que você está falando. Você iniciou contando o testemunho da tua vida, como foi impressionante, como você entrou, né? Isso é direto. Agora mesmo tem um casal de empresários, entendeu? Muito bem sucedido. Vieram lá de São Luís, no Maranhão, para ficar no primeiro Famílias por Deus Mulheres que aconteceu em Osasco. O primeiro, entendeu? E eu estava lá, e aí eles ficaram no mesmo hotel que... Cara, eu acho que impressionante. Pessoas experientes, muitos anos de cristão. Há 10 anos atrás, já Deus falou com eles através da minha vida. Me segue há muito tempo, agora se aproximaram. Os dois sentados assim, eu gosto de ficar olhando para fora, para os telhados, para as nuvens, para os passarinhos, que eu fico interagindo. Eu puxo a cadeirinha nos hotéis, como eu puxo aqui para o Pai, para o Filho e Espírito Santo, e fico ouvindo aqui dentro, e pego a Bíblia. Aí, de repente, eu olhei e eles estavam os dois assim de costa e eu só olhando a natureza, as piscadinhas do papai. O Tudo Fala. Aí, de repente, eu falei, Jesus é um. Aí eu olhei para ela e falei assim, ei, Verusca, João, olhe para trás no telhado. Tinha uma pomba em cima do... Eu acabado de falar que Jesus é um. Ele é o único, 1 bilhão de almas, um. Elas viraram, eita. Aí passa um pouco, eu falei, sabe,
Eu puxo sempre a cadeirinha para os três. Agora estão sentadinhos aqui. Eu já chamei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ô, Verusca, João, olhe para trás. Quantas pombas no telhado? 3. 3. Na hora. Cara, era uma interação, igual você Está falou aí, uma interação. conectado. Tudo Passarinho lá, conectado. passei um patamar de passarinho foi. Eu falei, ó, mas não anda sozinho, é o casal, os dois andam junto, né? A doçura e o... Mas teve o final, eu esqueci de falar. No final, você falou assim: vamos nos despedir nesse lugar aqui para ir almoçar. Aí você orou. Quando você terminou de orar, bondade e doçura voaram e passaram atrás de nós. E deram 3 piadas bem nas minhas costas. E foram pro outro lado. Aí eu falei: não, é demais. Está se despedindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que você gere junto comigo e vocês todos, né? Eu, assim, como eu sempre fui de ler muito a Bíblia, meditar, mas eu sempre fui muito de ler livro. A vida inteira eu gostei de ler. O maior conhecimento meu na comunicação não é porque eu entendo de ortografia. Está certo que eu formei e tal, tudo, mas o maior conhecimento é por leitura. Você entendeu? Por leitura. E aí eu sempre fui ler muito, muito. E como eu li já centenas de livros, o que acontece? Todo mundo chega em mim lá em Portugal e aqui o pessoal fala: meu Deus, por que a gente tem a Bíblia? Hoje a gente sabe a verdade das histórias, porque foi escrito. Judá, pelo amor de Deus, você não pode subir igual o Gregório McNulty e outros tal, sem você escrever os livros, pelo amor de Deus, não deixe nossa geração assim. E o pessoal fica atrás. Aí, esse tempo atrás, até eu pensei, tenho até o livro, aquele Honra aos Pais, que eu fiz as lives, está pronto, já foi tudo pago, era para sair agora. Mas daí oramos, de repente tudo tem o tempo a cada coisa, sabe? O primeiro livro não pode ser... O primeiro livro, todo mundo fala do Judá, tem que ser intimidade, porque todo mundo só fala de intimidade, ou tudo fala, ou famintos por Deus, é a característica do Judá. Então, deixei no forno, ia sair esse Honra aos Pais, com um punhado de pregadores, Luiz Hermínio, tá? com o Azaf, Djalma Toledo, Ezené, deixei lá para o tempo oportuno, no forno. E aí, de vez em quando, eu paro, e como eu li muito, e tem muitos livros e milhares, esse tempo atrás eu olhei, o pessoal fica pressionando para eu escrever. Eu olhei para Deus e falei: Deus, vou escrever o quê? O que é que eu vou escrever? O que eu tenho para escrever? Eu já li centenas de livros, já escreveram tudo que é. Ele só fez uma pergunta: estou falando que eu vou escrever esse livro agora. Eu para minha cara, né? Eu costurando aqui, caindo na gravanha, né? Querendo escapar. Falou assim: me diga um dia que você ouviu alguém escrever sobre Tudo Fala. Você leu já algum livro sobre Tudo Fala? Leu algum dia? Não. Leu? Leu Passarinho Falando, Mula Não. Falando, Não Arco-Íris? tem. Não tem. É um oceano azul, é só botar o barquinho e navegar. Nunca. Você vê agora, até eu quero que você ore por isso aí que você está falando, quero que você ore, que você contou assim, muito detalhado. Uma hora você podia escrever sobre isso e, de repente, eu não sei se nesse livro, porque Tudo Fala não é apenas um livro. Tudo Fala não é apenas um livro. Você pode usar, isso aí não tem problema, mas poderia, por exemplo, assim, nesses livros, séries ou Tudo Fala, poderia fazer o seguinte, entendeu? Além de eu dar uma explicação do que eu falei aqui, dos versículos, do Fala, da consciência, quando começou, essa live aqui, ó, Sim, já dá conteúdo. sai um livro. Sim. Sai um livro. Se colocar na mão do escritor, já sai um livro. Pegando a origem do que eu falei, a minha ovelha, tudo que foi compartilhado aqui com embasamento bíblico no início, mas só que nesse processo dá para fazer o quê? Dá para pegar testemunho teu ali, né? Apóstolo Ricardo Ribeiro, a minha experiência, tudo fala com Judá Bertelli. E aí você coloca toda essa experiência que você passou aí colocada ali, as pessoas, meu Deus, e
trazendo embasamento bíblico aqui dentro disso. E aí, quantos milhares já tiveram? Agora mesmo esse casal lá, que eu estou te falando lá. Isso é em todo lado. O pessoal pira. Lá em Londres, um pastorzão da Assembleia, um apóstolo, aquele Bíblia, e, sabe? E é diretor de escola teológica, de algum negócio. Rapaz, eu botei um som ali na hora, estamos dois aqui, ele dirigindo, Mercedão lá, que lá é normal, né? Aqui é um absurdo, aqui lá é normal. Dirigindo, eu já tinha tido uma visão 3 meses antes. Estava orando em línguas, me pegaram em Curitiba para ir para Lages. De repente, eu orando em línguas, eu não estava mais ali. Eu tinha ido para o futuro. E eu estava dentro do carro em Londres. Cara, 3 meses depois, exatamente o que eu vi, eu estava dentro, como eu tinha. Você entendeu? E aí, cara, eu já comecei a botar um som e começar. Só que lá é em inglês, né? E eu não entendo muito inglês. Aí eu comecei a traduzir para ele em português as placas dos carros. Aí ele começou no inglês, o senhorzão, né? De certa idade e tal. Até ele falou, pô, então eu tô ficando doido aqui, falando tudo fala, igual esse Judá Bertelli, entendeu? O ambiente que pega ali na hora, igual te pegou, é algo muito extraordinário, entendeu? É algo violento, violento. Então, tudo fala. Querido, eu te prometo que nós vamos fazer mais, porque essa é apenas uma, né? São experiências que tudo fala. E, de repente, essa aqui é uma que alguém aí que pegar, que você tem algum negócio, já pode começar a escrever. A gente pega outros testemunhos disso aí, já pode começar um dos livros que fala, botar no forno aí, né? Dentro disso aí. Entendeu? Eu tenho 7 livros escritos, bem escritos. Eu fiz os últimos 2 livros esse ano. Na pandemia eu fiz mais um. Foram 3 na pandemia. Deixa eu escrever. Vou conversar contigo em particular, vou escrever isso aí. A partir de janeiro eu escrevo. Vai ser uma bênção. Amém. E aí vou começar a buscar, pescar. Pescamos aí, isso aí pescamos, né, em outros lugares, alguma coisa. Você pode, ali você pega uma parte, você conta detalhado o que você passou aí, né? Foi algo forte o que você passou aí. Então, isso aí tem centenas comigo que convive, que tem esses testemunhos que pode colocar. Traz um despertamento nas pessoas de tudo fala, uma consciência espiritual que vai levá-los a um lugar de intimidade e revelação, né? E relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. É isso. Então, eu quero que você agora ore, né? Que a gente ore agora por curas, milagres extraordinários que Deus falou, né? Quer dizer, eu quero. Você quer. Eu tô te emprestando aparelho e sou meu convidado. Você que dá o martelo final agora, que eu tenho que sair. Não, vamos orar. Você manda. Eu só tive a honra de receber o seu sim, quando eu te convidei, né? Mas eu te pedi, apóstolo Judá, não esquece de salvar essa live aí no teu canal, porque eu vou baixar ela para guardar, tá? Para essa gentileza. Até para nós. O pastor está perguntando aqui. O senhor ora quantas horas em línguas por dia? Deixa eu te falar, pastor Neto. O meu caso é um caso. Eu primeiro vou falar para as pessoas, para não intimidar elas, assim, ó. Começa conforme o teu hábito. Começa com 5 minutos se você não ora nada em línguas. Vai ouvindo uma palavra de oração e vai orando. O rocotoromandá vai praticando. Se fiou no pouco e no muito te colocarei, entendeu? Se já ora 20 minutos, vai aumentando o ritmo. Eu, no início, como eu fui lá em Campo Grande e peguei o missionário Dave Robertson ministrando, que é o especialista na área, que parou de trabalhar como lenhador e Deus mandou ele orar 8 horas em línguas por dia. Quando eu vi essa chave, vendo tantos milagres pipocando, o que eu fiz? Quando eu voltei, né, eu estava só na obra, eu ficava orando por 3 meses, 8 horas em línguas por dia. Até que Deus começou a dar interpretação e depois a linguinha fica sozinha. Até assistindo um filme, um futebol, ele está aqui. Entendeu? Não dá nem para ouvir barulho. Entendeu? Então é uma prática. 5, 10, 15, vai aumentando, vai ouvindo sem sentir, dor de cabeça, nada, mas entendendo. O importante é entender. O que ora em outras línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Amém? Fala, meu príncipe. Vamos orar. Gente, sábado eu vou ter live no meu canal, Ministério Ricardo Ribeiro, com o pastor Judson de Oliveira.
quinta com Gelson Becker, né? Amanhã com Jefferson Neto. Então, se você me segue, fica atento. 18h30 nós vamos ter essas lives. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos porque o Senhor ungiu essa live, Pai. Houve uma chuva de ouro sobre essa live, Pai, eu pude ver. O Senhor honrou esse tempo, Pai, e aqui está sendo gerado algo. Senhor, nós falamos do livro, nós falamos de algo grande que vai multiplicar, Pai, o alcance do ministério do apóstolo Judá. E nós concordamos com isso. Obrigado, porque sinto, Pai, que algo está sendo gerado aqui. E agora, no nome de Jesus, Deus, eu libero anjos agora para cada pessoa que está nesse momento assistindo essa live, ao vivo ou a live gravada. Que os anjos voem, porque tem anjo para isso. Que os anjos voem do céu e comecem a ministrar milagre. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, curas. Curas, Senhor, na pele, na carne, nos nervos, nas juntas, na medula, nos ossos. Cura nas emoções. Todo espírito de depressão caia por terra em nome de Jesus. Senhor, agora te pedimos milagres financeiros, ó Deus. Coloca o seu povo acima da média. Chegou o tempo, Pai. Quando as trevas governam, Senhor, exalta o teu povo, Pai. Exalta o teu povo agora em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os casamentos, abençoa as famílias, abençoa os ministérios. Senhor, abençoa os profetas e os apóstolos dessa nação, Pai. Obrigado por esse tempo, que nesse mês, ó Deus, onde o espírito roubador de filhos, ele está solto. O espírito que coloca crianças no colo, muitas vezes, na pureza, quebra conexões de pai com filho. Também, Senhor, esse é o mês da tribo de Benjamim. Esse é o mês, ó Pai, em que o Senhor tira Benoni da maldição e coloca o selo de um filho que anda à destra do Pai. Por isso eu declaro que toda a relação de paternidade para cada hoje, espiritual ou biológica, seja todo o ataque seja neutralizado em nome de Jesus. E eu declaro o fortalecimento das alianças agora e da honra que os discípulos vão honrar os seus líderes, os seus pais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Nós ativamos aí as línguas dentro de você. Nós fazemos uma liberação dos dons espirituais em nome de Jesus Cristo e declaramos o amor de Deus cada dia inundando mais os nossos corações e unindo-os para juntos fazermos uma revolução do amor na Terra. Não se esqueça, 25 a 28 de janeiro aqui em Campinas, Escola de Profeta Ramá. Uma revolução do amor rumo a 1 bilhão de almas. Gente, você não tem noção as conexões no Brasil e nas nações do que Deus está falando. O pastor e a mim, que tem mais de 20 mil pessoas sendo atendidas, mais de 9 mil órfãos em 18 países da África, está em 2 conexões através da nossa vida, com 2 casais americanos. O filho dele está lá também, já morando, que é dentista, né? E assim, tá também para sair a África de USA, Estados Unidos, né? Então é uma revolução do amor na Terra. Deus está fazendo. Ei, não fique no teu cantinho, aí escondidinho, sofrendo sozinho. Vem para o reino e juntos fazendo uma revolução do amor. Amém. 1 bilhão de almas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Apóstolo, Amém, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Não esquece de salvar a live e um abração. Amém. E agora, amados irmãos, que o amor incomparável do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Amém e amém. E graças a Deus. Shalom, meu príncipe. Tchau, tchau.